Amigos, muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite. Estamos aqui de volta com você para levar a você mais uma vez ao conhecimento da Palavra de Deus e que você possa realmente entender o plano de Deus, o plano da salvação, que infelizmente nos últimos dias Deus tem me cobrado muito isso. Deus tem me cobrado isso aqui, né? Que as pessoas estão se perdendo fora do plano da salvação, porque o plano da salvação, meu amado, nada mais é do que o próprio sacrifício de Jesus, né? E aí as pessoas não entendem, porque foi o que o Senhor Jesus disse: aqueles que quiserem seguir após mim, tomem a sua cruz e sigam-me. Mas Jesus estava dizendo o seguinte, Jesus falou ali, esclarecendo para você que é um cristão, está nos caminhos do Senhor, ele deixou bem claro ali: aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz, siga-me. Ou seja, pega o seu plano da sua salvação e segue-me. Essa é uma preocupação que tem, né, Deus tem me cobrado muito sobre isso aqui, que eu possa ensinar o que Ele tem me dado. Isso que Ele tem me esclarecido, isso que Ele tem me mostrado, mostra para eles, porque o dia em que eu vim para julgar o povo, eu vou estar mostrando que eu te usei. Mostra o plano da salvação. E você pergunta de repente, qual é o plano da salvação? É aquele momento, meu amado, minha amada, em que o próprio Deus, Ele deu cordeiro, matou cordeiros, depois Ele sacrificou cordeiros e depois Ele ofereceu a carne para o homem comer. Se você vai olhar lá em Gênesis, você vai ver isso que eu estou falando, né? Gênesis 3, na queda do homem lá, tá certo? Eu já falei sobre isso em outros, né, estudos que eu dei aqui, e agora novamente Deus tem me cobrado isso, para que eu bata sobre esse plano da salvação. Porque veja, não é que eu queira falar, mas é Deus cobrando, Deus me cobrando o plano da salvação, para que você entenda. Olha só, o Senhor Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E o que Deus fez lá no início do Éden? Ele matou cordeiros, ou seja, dizimou cordeiros. Ele sacrificou cordeiros, ou seja, ele tirou a pele dos cordeiros para vestir Adão e Eva. E ele ofereceu em sacrifício, como oferta, ou melhor falando, ele ofereceu a carne dos animais. Por isso que eu estou aqui, neste momento, para relembrá-lo, para que você não esqueça disso, que um dia Deus vai lhe cobrar, que você não aceitou o plano da salvação dele. Caim teve má consciência, maldade, sobre o que os homens de Deus ensinam hoje. E as pessoas não são diferentes. As pessoas que têm essa maldade, elas não são diferentes de Caim. Esse era o projeto de Caim. Caim tinha ciúmes, teve ciúmes, ele ria, ele zombava, ele zombou de Abel. Ele zombou de Abel. E hoje as pessoas não fazem o mesmo com os servos do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala, ele diz, né, que aquele que viesse até ele tomasse a sua cruz. E a cruz é isso, meu amado, minha amada. Esse é o propósito, para que você possa alcançar a salvação. Aí nós vamos lá para o livro de Hebreus, né? Hebreus 11, lá no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Olha o que ele fala aqui. Aqui ele completa as três coisas que eu falei lá do Éden. Quando a Bíblia fala
obteve testemunho, ele está dizendo o quê? O que significa o testemunho? O que significa o testemunho? É sacrifício. E o que significa, por um exemplo, o justo, né? De ser justo, o dízimo. E o que significa a entrega, o que significa a oferta, a entrega sua para Deus. E é isso que as pessoas não têm. Elas não têm mais temor, elas não têm respeito. São pessoas que, infelizmente, hoje cada vez estão ficando mais depravadas quanto às coisas do Senhor, perdendo os seus valores, perdendo, né, a sua sensibilidade para com Deus, temor de Deus, respeito para com Deus. Porque aquele que respeita a Deus, respeita o seu próximo, respeita o seu servo do Senhor. Mas aqueles que não têm Deus nunca vão respeitar. E você vê pela atitude deles, pela maneira que eles falam, pelos ciúmes, pela inveja, enfim, tantas coisas que você pode notar. Aquela pessoa que está sendo, né, uma igreja maligna de Satanás, está sendo como uma igreja de Satanás, está sendo como o juiz desse mundo, os acusadores. A Bíblia fala que o acusador foi Satanás. Toda aquela pessoa que se torna acusadora, que julga, que condena, fazem a parte de Satanás. Se você está na igreja e está fazendo isso, meu amado, converta-se. Como a Bíblia fala, no livro de Provérbios 28:13, confessa e abandona o que você fez, o que você falou, deixou de falar, abandona isso. E você vai alcançar a sua salvação. Aí você vai entrar no plano da salvação. Faz uma prova com Deus, faz um voto com Deus, para que você possa alcançar a tua salvação. É isso mesmo, você deve fazer um voto com Deus, porque aqui está bem claro, aqui fica bem esclarecido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento deixa mais esclarecido ainda. Mas as pessoas querem fazer aquilo que, não, de graça recebi. A graça representa sacrifício, meu amado, minha amada. Se você dá alguma coisa que você, por exemplo, pegou de alguém, você não está fazendo mais, não está fazendo nada para ela. Você não vai dizer, eu dei aquela calça para fulana, mas você recebeu. Alguém te deu aquela calça, alguém fez um sacrifício de repente para te dar aquela calça, e você só repassou, então não tem valor nenhum. E aquela pessoa, se não fazer caso, é porque não teve valor, ela não, porque você só repassou ela. Agora, é muito gratificante quando você dá valor ao sacrifício. O Senhor Jesus, ele vê que é muito gratificante quando nós sacrificamos, quando nós obedecemos a palavra dele, andamos segundo os mandamentos dele, passamos a matar a nossa carne, nossos desejos, nossos pensamentos, tudo aquilo que desagrada a ele. Nós passamos a meditar, nós passamos a guardar nossos lábios, nós passamos a observar as escrituras do Senhor. Até quando você vai ficar prostrado desse jeito, sendo a virgem nécia, as virgens loucas? Porque as prudentes estão sempre, todo dia, elas estão sendo como Abel, indo ao monte, sacrificando, dizimando, ofertando-se para o Senhor. E você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê da sua salvação? É todo dia, meu amado, minha amada. Você que está ouvindo, é todo dia nós teremos que se ofertar a Deus, se sacrificar para Ele, nos dizimar para Ele. Até quando você vai ficar dormindo? Alerte-se, nós estamos nos fins dos tempos, nós estamos quando está começando as pequenas tribulações. Imagina quando chegar no início da grande tribulação. Tá certo? Então, hoje eu tirei
eu observei essa palavra e Deus tocando no meu coração, mostrando, dizendo, vai, fala para eles, alerta eles que eu estou às portas e que eles não estão nos planos da salvação. Há líderes, há pastores, há bispos, infelizmente, que não estão aceitando o plano da salvação. Mas esse é o plano, não sai desse foco, meu amado, minha amada, não sai. Todo o plano da salvação, ele exige a oferta, ele exige o dízimo, ele exige o sacrifício interior e exterior. Nós temos que materializar, não tem jeito. Mas não é fazer por uma troca, você tem que fazer com prazer ao seu Senhor, como Abel ele fez, teve o seu prazer, obteve testemunho, ele obteve testemunho de ser justo. Testemunho, qual foi o testemunho de Jesus? Sacrifício. Esse era o testemunho de Jesus. O testemunho do Senhor Jesus foi o sacrifício da cruz. É exatamente isso. Vai lá para Apocalipse 19 para você observar quando a palavra do Senhor ela fala, para você entender. Ó, no livro de Apocalipse 19 e versículo 10 diz assim: prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Olha só, que mantém o testemunho de Jesus. Você tem que manter o testemunho de Jesus, que é o que? O sacrifício, meu amado, minha amada. Esse é o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, da palavra dele, da revelação da palavra dele. Está entendendo? Que é o que? Sacrifício. Até quando você vai dormir? Até quando você não vai acordar? Abre os teus olhos, entra no plano da salvação, você que é um líder, você que é um membro, você que está afastado. Lembre-se, de repente você diz assim, para mim não tem mais salvação. Tem sim. Vai para Provérbios, humilha-te diante do Senhor, confessa para Ele e abandona aquele pecado e você vai alcançar a sua salvação. Por isso, mais uma vez, eu venho trazer aqui um lembrete. Aviva a tua alma, sai dessa escuridão, sai desse aprisionamento. Às vezes você está preso no passado, você está preso por uma acusação, você está com medo. Amados, você não tem que ter medo de homens, mas sim daquele que pode te lançar no inferno. Ai daqueles que tocar no ungido do Senhor. Não é o que está escrito lá em Salmo 105, versículo 15? Ai daqueles, está entendendo? Para tocar no ungido do Senhor. Então, mais uma vez eu trago essa passagem, essa mensagem, para avivar a sua fé, para a sua salvação. Pense, medite se o que eu estou falando é asneira, é qualquer coisa. Não, meu amado. É fundamentado na vontade de Cristo, na vontade do Senhor Jesus. Efésios ele já deixa ali, mais uma vez, sede imitadores de Deus. Por que ele falou imitador de Deus? Porque Deus pegou os cordeiros e sacrificou, dizimou os cordeiros. Depois sacrificou, depois ofertou. Depois no versículo 2 ali ele fala como Jesus se entregou em oferta e sacrifício. E quando se fala isso, as pessoas ficam sentimentais, ficam revoltadas, ficam emburradas, porque aí está a tua salvação. Mas se você não quer, nem Deus pode convencer se você não quiser. A vontade e a escolha
é sua. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido, colocamos nas tuas mãos, Pai querido, há pessoas que têm vontade, há pessoas que estão se despertando, mas no momento que ela beber desta água, o Senhor vai consagrar essa água, meu Pai, que ela está orando junto comigo. Não importa se é por um vídeo, não importa o horário, não importa se é uma repetição desse vídeo. O que importa é a unção da palavra que ela está ouvindo. E esta unção, meu Pai, vai convertê-la, vai fortalecê-la, vai curá-lo, vai transformar, meu Deus, em um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, uma jovem, seja quem for, uma criança, mas o poder do Senhor vai estar sobre esse copo com água, porque a tua palavra diz, Pai amado, que o Senhor veio por meio de água e sangue, e isso ninguém pode negar. E quando nós bebermos desta água, Senhor, eles vão lembrar, meu Pai, do teu poder dentro deles. E a força do Senhor vai entrar dentro dessa pessoa em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Beba do copo com água em nome do Senhor Jesus. Tá, então, meu amado, minha amada, agradecemos esse momento que tivemos com vocês, até porque esse é o meu trabalho. Isso é o que Deus tem colocado no meu coração. A preocupação pelas almas. Que Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.